Olá, estamos de volta e desta vez com palavras da Ana Mi para os médicos. E eu começo falando de uma reflexão que a Ana Mi faz, que é muito triste, mas infelizmente muito verdadeira. Ela fala na página 63 do livro Vida Inteira, ela fala: algumas faculdades de medicina precisam de cuidados paliativos. Como eu já falei, a Ana Mi criou, o grupo Paliativas, tem uma página no Instagram chamada Paliativas, e se você se interessa por esse assunto, conhecer a Ana Mi, conhecer a página Paliativas é um imperativo. Então vamos lá, as palavras da Ana Mi para a equipe, não só para os médicos, mas para a equipe. Primeiro ela diz: doutor, não desvalorize as outras formações na área de saúde. Nós que somos das outras formações estamos cansados de viver experiências em que somos completamente desqualificados, desvalorizados, ridicularizados, dispensados da cena. Até que, no meu caso, como psicóloga, a coisa fique fora de controle e aí chamam a gente. Chamam a gente para apagar incêndio, chamam a gente para consertar o que não tem conserto possível porque foi feito de uma maneira desestruturada. A minha primeira experiência com esta situação foi recém-formada, recém-chegada a Muriaé, talvez com 4 anos de profissão, no máximo 5, que eu fui chamada para acompanhar uma menina, uma criança de 6 anos, no Hospital São Paulo, que tinha tido a perninha amputada e que ela não deixava fazer curativo, e que ela não aceitava a aproximação de ninguém. E eu tive muita dificuldade de conversar com o médico responsável, porque ele marcava comigo uma hora, eu ia, chegava lá, ele não estava, ele não esperou, ele não podia falar comigo. E foi até o dia que eu forcei e falei: olha, eu fui chamada para consertar uma situação que vocês criaram e vocês não falam comigo? Eu me achei bastante tupetuda, mas eu já estava impaciente com aquela situação, não sabia os limites, eu não sabia o que eu podia oferecer para aquela criança, para me aproximar dela. Por exemplo, eu não sabia se eu podia levar para ela uma bala, eu não sabia se eu podia levar para ela qualquer alimento, eu não sabia eu não sabia o que eu podia fazer, porque ninguém tinha me falado o que estava acontecendo. Me chamaram para apagar um fogo, mas ninguém me falava nem onde era o incêndio. E aí ele falou: olha, ela não deixa fazer curativo e não tem motivo, porque não dói. Aí eu falei: não dói em você, pode não ser uma profunda, intensa dor física, mas cada vez que alguém vai fazer o curativo, é quando ela não pode evitar se ver sem uma perna. Vocês prepararam ela para a cirurgia? Como é que foi? Não. Ninguém teve coragem de falar com ela que a cirurgia era para amputar a perna dela. Então essa criança dormiu com perna e acordou sem perna e ninguém falou nada. Então, são essas situações que se criam para as profissões ao lado da medicina, por desconhecimento, por dificuldade e também por desrespeito à atuação das outras formações, por não saber qual é o lugar do psicólogo, qual é o lugar do fisioterapeuta, qual é o lugar do fonoaudiólogo, qual é o lugar do terapeuta ocupacional, qual é o lugar de tanta gente que pode contribuir para o bem-estar do paciente. Então a Ana Mi começa o capítulo, é a primeira frase dela nesse capítulo: doutor, não desvalorize as outras formações na área de saúde. E depois ela fala também: residente,
leia o prontuário antes de atender. É cansativo contar anos de ficha técnica cada vez que uma pessoa diferente vai te atender. Então, assim, saiba onde você está e o que você vai fazer, para que você não chegue lá caindo de paraquedas e obrigue o paciente a te passar as informações. Por quê? Nessa de estar cansado de repetir a mesma história, ele pode esquecer algumas coisas muito importantes para você, para a sua atuação. Então, leia o prontuário e marque as suas dúvidas. Que alguma coisa que talvez você não tenha entendido, alguma coisa no prontuário que não combine com outra, você esclareça. Mas vá sabendo onde você vai, né? Pega um mapa. Se você está indo para um lugar que você nunca foi, hoje, no mínimo, você liga o GPS, né? Então, liga o seu GPS. Preceptores, ensinar é bem diferente de humilhar. Ver profissionais acuados e inseguros constrange o paciente. Então, aí entra, não é, o estrelismo de alguns profissionais, aí entra a impaciência com o aprender, e aí se você não tem paciência para ensinar, não seja preceptor, não seja professor, porque você precisa ensinar e você deve ensinar a melhor maneira de fazer as coisas. E é muito ruim, especialmente para o paciente mais humilde, ver o médico, o doutor, o cara mais importante, ou a médica, a doutora, a pessoa mais importante, humilhando outra pessoa. É muito ruim, porque essa é uma experiência que ele vive repetidas vezes, de ser humilhado em alguns cenários que ele frequenta. E, para o tratamento, é contraproducente, porque ele não vai confiar se amanhã ou depois aquele médico residente humilhado for atendê-lo, for socorrê-lo numa emergência. Imagine que você está criando um problema para o paciente e indiretamente para você também. E ela fala mais: doutor, não se venda para o sistema. É vexame defender apenas os interesses de plano de saúde e farmacêuticas. Eu confesso para você que tenho muita dificuldade de comentar isso, porque eu acho que abre muita polêmica, abre muita questão. Mas pensa nisso, né? Pensa nisso, em qual é o interesse principal. Porque quantas vezes, né, a gente vê decisões absurdas que criam mais despesa para o plano de saúde, mas porque tem que se submeter àquela rotina, àquele modelo, àquela situação que o plano de saúde determina. É terrível isso. Isso afeta profundamente, gravemente o paciente, o tratamento e tal. Outra coisa que a Ana me fala aqui, não é sobre tempo de consulta, é sobre presença. Há consultas que demoram 2 horas e poderiam demorar meia. E há consultas que demoram 3 minutos e você tem a sensação de que você não foi lá. Porque em 3 minutos, realmente, não dá para o médico falar para você o que ele tem que falar e não dá para você perguntar o que você gostaria de perguntar. Então, não é tem que durar tal tempo, é precisa atender a necessidade dos dois. O médico precisa comunicar o que ele precisa comunicar e o paciente precisa se expressar e receber as informações, as orientações que ele precisa receber, mesmo que pareçam ao médico muito simples. Porque, assim, tem um médico que eu pergunto, tipo, qual é o melhor horário para tomar o remédio? E ele sempre dá uma risadinha, né? Não, 2 vezes ao dia. Tá, mas tem um horário melhor, perto das refeições, longe das refeições? E ele acha, eu sei que ele acha engraçado
o quanto que eu quero detalhar. Mas, cara, não é o único remédio que eu tomo, então eu preciso encaixar isso na minha rotina. Pode tomar perto de um outro remédio que eu tomo? Outra coisa é isso, né? Às vezes as pessoas não perguntam que remédios a gente toma e a gente vai descobrir o remédio está brigando, né? Os remédios estão brigando. Isso, quando você atende paciente idoso, é muito comum. Eu tenho, neste momento, uma paciente que estava acamada. Foi só ajustar o horário da medicação e ela não está mais acamada. Era que a coisa não estava combinando. Então, assim, não é o tempo, não tem que durar X, mas tem que dar tempo para resolver essas questões. Doutor, estamos no Brasil, fale português. Isso é importantíssimo. Traduza para a linguagem daquele que você atende. Aprenda a trazer não uma informação simplória, desrespeitosa, mas uma informação que o paciente possa entender. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. E quando você consegue simplificar uma informação complexa, você sabe aquilo profundamente. Então, saber traduzir é atestado de competência, é atestado de conhecimento. Traduza, fale português e fale o português. Se você está em Minas Gerais, fale mineirês, porque nós temos uma linguagem específica e quanto mais simples a pessoa, mais ela está restrita a essa linguagem específica. Então, saiba falar com ela. Outra coisa dita para os médicos e que dificilmente a gente vê. Doutor, não tem problema o médico chorar ou ser amoroso. Você não é melhor porque adora destacar que é mais técnico. Só é chato mesmo. Técnica é o mínimo que esperamos de você. Então, aquela pessoa que encerra rápido a consulta porque ela não está conseguindo lidar com as próprias emoções. Ela não quer que o paciente veja que ela sente muito. Ela não quer que o paciente veja que ele ou ela sente muito. Encerra a consulta quando a coisa fica feia. Se a coisa está feia para ele, imagina para o paciente. Né? E aí ele encerra, manda embora e não quer saber. Né? Então, técnica, conhecimento é de lei, você tem que ter. Capacidade de relacionamento é o que vai te distinguir como bom profissional. Invista nisso. E ela também fala, doutor, dor não é normal. Se você não sabe o que fazer, procure quem sabe. Mas a gente que trabalha com paciente de câncer ouve muito isso. Câncer ósseo é muito doloroso. Tem dor mesmo. Tá, mas tem uma especialidade da medicina, controle da dor. E tem que usar. Por quê? Mas essa medicação é tóxica para o coração do paciente. E a dor é tóxica para a vida dele. A dor impede que ele viva estes dias da vida dele, que talvez em algumas situações serão os últimos. E vai viver mal. Mas se não forem os últimos, serão os que prepararão para o futuro que ele tem. E isso não é necessário. Dor não é normal. Existe a especialidade controle da dor e ela precisa ser reconhecida e trazida para a cena dos tratamentos. Dor não é normal. E outro dia na fisioterapia, a gente estava conversando, né? Eu brinco, falo que nós somos colegas de infortúnio, né? Estávamos lá conversando e aí o meu vizinho falou assim, qual que é a pior dor? E aí ele mesmo respondeu, aquela que a gente está sentindo na hora que está doendo.
Fora da hora que está doendo, a gente até reconhece que teve outras piores, mas na hora que a gente está sentindo, é aquela que a gente está sentindo. Então, dor não é normal. É possível que você diga, você terá dor por causa do processo, por causa da cirurgia, mas controle essa dor. Não é? Doutor, controle essa dor, ajude o paciente, diga para ele o que ele pode fazer. Pode fazer compressa com gelo, compressa quente, pode fazer caminhada, o que ele pode fazer para diminuir a dor? Pode tomar um medicamento? Qual a periodicidade, de quantas em quantas horas, até quanto ele pode tomar e a quem ele vai pedir ajuda caso a dor não diminua, não cesse. Dor não é normal. E por último, né, o que a gente espera que o doutor diga, não, tem mais uma, desculpem. Profissionais, e aí todos, aprendam a se comunicar com pessoas que estão sofrendo sem fazer julgamento ou cara feia. Não jogue a bomba e saia correndo, permaneça. Eu já falei isso aqui, né? Não jogue a bomba e saia correndo, permaneça. Enfrente as suas próprias emoções, porque o paciente vai precisar do seu espelho, da sua referência, para enfrentar as dores dele também. E última, sim, agora sim. Paciente, obrigado por me permitir exercer a profissão que eu amo. Então, a gente espera que chegue o momento em que os médicos reconheçam que eles dependem dos pacientes para ser quem são, para fazer o que querem fazer e para aprender o que precisam aprender. Há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo a especialização em psico-oncologia, o meu primeiro paciente de câncer era um senhor e ele tinha uma história de vida muito triste, passou longos anos naquele hospital psiquiátrico de Barbacena e quando o hospital, né, se desfez e que ele voltou para casa, foi muito difícil a readaptação, tinha tido uma vida muito sofrida. E naquele momento ele estava com um câncer e estava em tratamento. E ele não estava conseguindo comer e incomodava muito a ele estar muito magro. E aí eu conversei com um amigo médico, clínico geral, e perguntei para ele se ele aceitaria ir comigo voluntariamente à casa desse paciente para ver se a gente podia fazer alguma coisa. E aí ele foi à noite, depois do nosso consultório, né, nós dois, à noite, depois do consultório, fomos. Eu sei que a gente saiu de lá mais de 10 horas da noite, com o plano de levá-lo daí a 2 dias ao hospital para fazer uma sonda nasogástrica. A fundação ainda não funcionava, né? Fazer uma sonda nasogástrica para ele ter um aporte maior de alimentação e tal. E aí existiu o medo, né, por causa da doença psiquiátrica, de que ele não suportasse, mas resolvemos que valia a pena. Explicamos repetidas vezes como seria, o médico explicou, eu repassei, tal. E aí no dia certo fomos, fizemos, tudo bem. Mas à noite, quando a gente saiu de lá, e que eu agradeci a ele por ter ido comigo lá, ele falou, nem você tem que me agradecer, nem eu tenho que te agradecer, mas nós dois precisamos agradecer a ele e a família dele, porque é com estas pessoas que não têm escolha que a gente mais aprende a fazer o que a gente precisa fazer. Então, é isso. Pense nisso.